Diamante, rubi, esmeralda, topázio, safira, quartzo. Quando a gente pensa em recursos minerais, muitas vezes a gente está pensando em um cristal. E claro, chama muita atenção, é uma coisa brilhante, colorida, meio transparente, dura, durável, com várias propriedades que a gente acha legais, mas tem muito mais coisa guardada nos cristais. Tem muitos segredos que os cristais guardam sobre a origem do sistema solar, da Terra, do Brasil, da vida e de muito mais. Então, para trazer essa ciência para o nosso dia a dia, bora conversar com o especialista de hoje, que é o Fabrício Cachito, que é formado em Geologia e Filosofia, é professor do Departamento de Geologia da UFMG, foi professor visitante da Universidade de Stanford e faz divulgação científica para o grande público nos canais Essa é Nossa Terra no Instagram e no youtube.com/Fabrício Cachito. Bora bater um papo muito legal com ele. Fabrício, antes de tudo, muito obrigado pelo privilégio de falar com você por aqui. Bom te rever e, melhor ainda, te rever nessa condição e poder ter uma aula particular /pública aqui de geologia, que para mim é uma das áreas mais queridas que tem, por ter uma relação fantástica com biologia, ciência, tecnologia, uma série de outras coisas. E com você, que é um cara tão didático em todas as redes, eu vou recomendar para as pessoas tudo que você produz por aqui, eu queria pegar o básico do básico. Acho que quando a gente pensa em geologia, ou quando a gente pensa no contato que a gente tem com geologia, tirando fósseis, que é algo que a gente já cobriu por aqui, frequentemente a gente está pensando em cristais. Pelo menos se eu for pensar em lojas, né, no que o pessoal normalmente pensa no que é um mineral, ou que espera que alguém vai encontrar em campo se for fazer geologia, se for estudar geologia. Tem um mangá que eu não recomendo muito, porque ele vai por uns caminhos meio errados, mas muito mangá faz isso, que é Introdução à Mineralogia, se não me engano, e a protagonista tá sempre querendo cristais. Ela quer encontrar os cristais, ela quer uma coisa brilhante, ela quer uma coisa que chame a atenção. E eu acho legal porque acho que cristais encapsulam muita coisa do que é a geologia, de como ela funciona. Então eu queria começar te perguntando pelo básico, para a gente poder mergulhar nessa área tão legal, que é o que são os cristais, por que eles são como eles são, por que eles são chamativos assim, e o que faz eles serem dessa forma. Tá certo, Átila. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, né? Oportunidade de estar aí mostrando um pouquinho dessa ciência tão bacana que é a geologia, né? E cristal, né? Quando a gente fala esse termo cristal, ele na verdade quer dizer estrutura, quer dizer o formato, né? De como que os átomos e as moléculas vão se organizar num sólido natural, né? Então, os minerais que são a base da geologia, né, vamos dizer, a peça mais fundamental, mais básica, assim, né, eles tendem, quando eles estão crescendo, a se organizar de uma forma bem estruturada, vamos dizer assim, né? Então, os átomos lá de silício, de oxigênio, dos vários elementos químicos, eles vão tender a se organizar, né, ou em pequenos cubos, ou em pequenos prismas, ou até na forma de folhas, né? E essa organização dos elementos químicos é que vai nos dizer o que é um cristal, né? Então, se a gente for dar uma definição, cristal é um sólido, né, que ele tem uma estrutura atômica ordenada, tá? Na geologia, a gente vai estar tratando de sólidos inorgânicos, né, que são sólidos naturais, mas que não são criados, na sua maior parte, pela vida, mas a gente tem também cristais que são orgânicos, né? Por exemplo, o açúcar. O açúcar pode ter uma forma cristalina, né? Inclusive, às vezes tem aquele açúcar gourmet que o pessoal faz ele crescer, ficar maior um pouquinho na forma de grandes cristais, né? Que você pode consumir até. Né? Outra forma que a gente não pode chamar de mineral porque é orgânico, né? Mas, por exemplo, a apatita, a fluorapatita que está nos nossos dentes, nos nossos ossos, que são formados por calcita e carbonatos de cálcio e outras formas de carbonatos, né? Então, também seriam uma espécie aí de estruturas que podem ser cristalinas também. Eu achei que você fosse falar do cristalino do olho, que eu não sei nem se ele é um cristal de verdade, mas... Isso aí já é uma questão assim, né? Esse termo cristal, ele é usado no linguajar popular, vamos dizer, para várias coisas que, na verdade, não são cristais, né? Que como é comum, assim, com toda a ciência, né? Acaba que o termo foi cooptado, vamos dizer assim, ele acaba sendo utilizado porque muitos dos cristais são brilhantes, né? Tem essa coisa do brilho e do formato que a gente vê em outros materiais e acabaram sendo utilizados esses termos, né? E no dia a dia, comumente, a gente não vai falar que está errado também, porque são outros termos, outros usos para o termo, né?
Se eu puder pedir um exemplo, então, me dá uma diferença entre um copo de vidro e um copo de cristal. Porque eu acho que os dois são feitos da mesma coisa, né? O que muda de um para o outro? Isso aí é uma coisa interessante. Ó. Você deu um ótimo exemplo aí agora do termo cristal, como ele foi cooptado, né? Uhum. Quando a gente fala de uma taça de cristal, normalmente a gente está falando daquele cristal da Boêmia, aquele cristal Swarovski, né? Que, na verdade, aquilo não é... Aquele material ele não tem uma estrutura cristalina. Né? Ele é um vidro. O vidro é um sólido amorfo. Se você pega ele lá na estrutura atômica dele, a estrutura atômica dele não é organizada em cubos ou em prismas ou em octaedros ou o que quer que seja, né? É uma estrutura que os átomos estão bagunçados, desordenados. Mas aí esses fabricantes, né, do cristal da Boêmia, etc., eles colocam ali outros elementos, eles colocam um pouco de chumbo, que faz com que esse vidro fique muito brilhante, né? E com isso eles conseguem criar vidros que se assemelham ao cristal natural no brilho, etc. Inclusive, uma das dificuldades maiores e porque é tão difícil fazer essas taças de cristal, né, e porque elas são tão caras, é não deixar esse material se ordenar. Porque se ele se ordenar, ele vai começar a fazer cubos, vai começar a fazer octaedros, e aí não é isso que você quer. Você quer um material vítreo, né? Você quer que ele seja homogêneo. E eu quero que ele fique redondinho também, né? Pega o formato da taça. Exatamente. Então, isso é uma das dificuldades. Não deixar que esse chumbo e esse vidro que está ali, que também é uma forma de sílica, né? Que ela se ordene em tetraedros ou octaedros, ou etc, né? Então, essa é uma das dificuldades. Posso fazer uma analogia porca, então? Como alguém que está organizando as coisas do filho constantemente, se eu pegasse uma caixinha de bolinhas, por exemplo, de bolinhas de ping-pong, elas podem estar todas bagunçadas ali dentro, mas às vezes espontaneamente elas podem, por exemplo, preencher uma camadinha no fundo da caixa, e aí a próxima camada de bolinhas vem em cima e fica uma dentro do buraquinho que a outra deixou, uniforme também. E aí eu posso ter camadas de bolinhas que, ao invés de estarem bagunçadas, estão todas organizadinhas em um padrão que se repete. É meio que isso que acontece quando forma um cristal? Exatamente isso. Exatamente. Eu tenho alguns aqui que eu posso mostrar se por favor. A gente tem que usar esse vídeo do podcast aqui, MesaCast, para alguma coisa. Exatamente, né? Então, para quem está vendo o vídeo, aqui tem um cristal de quartzo. E esse cristal, por que ele tem esse formato? Né? Porque lá na estrutura atômica dele, o quartzo é formado por silício e oxigênio. Né? Esse silício e esse oxigênio, eles se organizam no que a gente chama de tetaedros de sílica, tá? E essa estrutura vai se repetindo, né, de uma forma fractal, desde do nível atômico até esse nível que a gente consegue segurar na mão aqui, e isso que vai dar esse formato de prisma dele, no caso aqui com seis faces, né? Eu tenho alguns outros aqui que eu posso ir mostrando, né? Tem uma comparação aqui que eu posso fazer com você legal. Esse aqui, ó, é muito comum também, né? A gente encontra em lojas. Uhum. Essa é a ágata, tá? Essa parte de fora aqui, né? Pra quem não tá vendo, parece uma pedrinha que foi cortada no meio, bem polida, e ela é um branco meio leitoso com um buraquinho. Isso, ela exatamente era um pedaço de pedra que foi cortado no meio, né? Porque a ágata, ela se forma em cavidades naturais de rochas, como se fossem microcavernas, que o elemento químico vai passar ali, seja na forma de vapor, né? Deveria ser um gás, alguma coisa assim, que esse gás foi resfriando e o elemento foi precipitando. Então, olha que legal, né? A ágata, ela também é silício e oxigênio, mas ela forma cristais tão pequenos que a gente chama de criptocristalina, muito pequeno, você não consegue ver nem em microscópio, né? E com isso ele fica com esse aspecto leitoso, assim, esse aspecto homogêneo, né? Que não é um aspecto que a gente espera de um cristal. O aspecto que a gente espera do cristal seria esse que está dentro do buraquinho, né? Que ali você está formando pequenos prismas mesmo, né? Então você tem dois tipos de sílica, que é a sílica na ágata, que seria um material microcristalino, e a sílica nesse cristal prismático que está aqui dentro, que aí é o quartzo mesmo, como a gente chama de cristal normalmente, né? Então são algumas diferençazinhas que no dia a dia você vai chegar na loja, o vendedor vai te chamar isso aqui de cristal do mesmo jeito, né? Porque acaba sendo utilizado o mesmo nome. E deixa eu aproveitar então propriedades que você está falando agora. Você falou, esse aqui é mais leitoso, você mostrou um cristal de quartzo que é transparente. Tirando o vidro, que
ok, né, você me falou, ele é amorfo, ele é desordenado, mas ele também é transparente como o cristal de quartzo. Me surpreende demais como um elemento que na minha cabeça é opaco pode formar uma coisa transparente. Então, por exemplo, silício. Quando a gente pensa num chip, num wafer de silício, ou uma placa de computador, alguma coisa assim, ele é opaco. Ele não é transparente. Mas aí, no formato do vidro, de um cristal de quartzo, ele fica transparente. Quando a gente pensa no carbono, pô, eu não conheço coisa mais preta do que carvão, do que uma superfície carbonizada. Mas quando ele forma um cristal de diamante, ele fica transparente, ele difrata a luz, faz aquela coisa linda toda. Esses dias eu tava me ligando que safira, se eu não me engano, é alumínio. E é o mesmo alumínio que faz um metal, isso aqui, um fundo de celular, de tablet, uma latinha de alumínio, mas ela pode fazer um cristal transparente. Então, teoricamente, eu podia ter um blocão de alumínio gigante transparente se ele fosse um cristal. Tem outras coisas que são surpreendentemente transparentes quando fazem um cristal. E por que isso acontece? Que mudança é essa? Exatamente, né? Essa própria estrutura ordenada do cristal é que vai gerar coisas como a difração da luz, o efeito que a gente chama de birrefringência, que é essa forma que o cristal... Todo mundo já viu aquele experimento do Isaac Newton, né? Muito famoso, que a luz entra no cristal e sai difratada do outro lado, né? Com os diferentes comprimentos de onda saindo em ângulos diferentes, né? Então, essa estrutura cristalina ela vai gerar toda essa variedade de cores e a variedade de transparência, de opacidade que a gente encontra nos minerais, né? E aí, normalmente, dependendo do elemento em questão, né, que você tem ali, às vezes até como impurezas no cristal, porque o cristal, quando eu falei assim, o quartzo, né, ele é silício e oxigênio, tudo bem, mas se tiver um átomozinho ali, às vezes um ferro, às vezes um cromo, às vezes alguma coisa assim, ele vai acabar entrando como uma sujeira na estrutura do mineral, e é essa sujeira que vai dar cores interessantes para a gente, que vai dar variedades interessantes, que vai então para ter quartzo definir, rosa, verde... Exatamente, né? Aí tem o quartzo amarelo, que é o citrino, a ametista, que é o quartzo roxo, né? Cada um deles tem um elemento ali que está gerando uma impureza, e é isso que às vezes vai gerar cristais que são muito raros, né? Às vezes tem elementos que são mais raros do que outros, assim, e vão gerar cores e transparências e opacidades, né? Vai depender de como que a luz está passando nessa estrutura, né? Como é que ela é difratada e como é que ela é refratada, e também que tipo de impureza que você tem ali que pode estar absorvendo, né? Por exemplo, normalmente minerais verdes eles são ricos em cromo, né? Então o cromo ele vai refletir a cor verde mais do que as outras, ele vai absorver as outras, e por isso a gente vai ver cores mais esverdeadas, etc. E a gente tem minerais, como a turmalina, ela tem muitas variedades, cada uma de acordo com qual impureza que está presente, da mesma forma que o quartzo e todos os outros esses minerais, né? E é o temperinho que dá aquela cor ali, né? Exato. E tem alguma outra coisa como alumínio, que na minha cabeça é um metal, mas que de repente faz um cristal e vira um vidro? Se você tiver o alumínio puro, né? Provavelmente ele vai ser um bloco de metal, como você está falando. Mas normalmente na natureza o alumínio vai entrar na composição de outros minerais. Então você tem um mineral que é silício e oxigênio, é o quartzo. Se você tiver silício, oxigênio e alumínio, você já começa a fazer outros minerais, como você citou aí, por exemplo, né, safira. Mas também eu tenho uma aqui que eu posso mostrar, que é um alumínio silicato. Quer dizer que ele tem alumínio, silício e oxigênio, né? Que é a cianita, esse aqui, ó. Então ele tem essa corzinha azul, né? Verdade, um verde azulado. Por causa de impurezas, provavelmente ferro, alguma impureza assim que dá. E você vê que a estrutura cristalina desse aqui, ela se forma na forma de como se fosse tábuas, né? Então é uma estrutura que se organiza de forma diferente que a estrutura do quartzo, e forma esse mineral muito bonito, inclusive, que é a cianita, né? Às vezes ele forma essas fibrinhas, fica parecendo até uma vassourinha, alguma coisa assim. E dá pra ter cristais de tungstênio, de ferro, de, sei lá. Sim, dá pra ter cristais de várias coisas, de vários elementos, assim, né? Normalmente, as coisas que são metais mais raros é que não gostam de fazer cristal. Então, o ouro, por exemplo,
Não existe um mineral de ouro igual existe silício, oxigênio e alumínio, não existe silício, oxigênio e ouro, ou só oxigênio e ouro, seria um óxido de ouro, ou um sulfeto de ouro, se ele tivesse ali com enxofre, né? Mas não, o ouro ele gosta de ficar sozinho, ele é um elemento nativo que ele não quer se juntar com outros elementos, então até por isso ele é mais raro, né, de ser encontrado. Quando você encontra o ouro, ele é como se fosse uma impureza, ele está associado ali com enxofre, alguma coisa assim, mas ele não faz mineral com enxofre, né? Elementos do grupo da platina é mais difícil também de fazer em minerais, tem alguns minerais raros, mas a prata, por exemplo, ela não gosta de fazer mineral, né? Então, esses elementos mais raros, assim, normalmente eles fogem por ali, né? Os terras raras, por exemplo, já é outro caso, eles não são tão raros quanto o nome sugere. Existem minerais que são ricos em terras raras, né? Monazita, por exemplo, é um fosfato, é um mineral com fósforo e oxigênio que ele tem terra rara na composição, normalmente na composição dele ali, né? E o que faz uma outra propriedade que a gente associa muito, você já falou da cor, da transparência, o que faz uma outra propriedade que a gente associa muito com cristais, que é dureza? Porque, pelo menos na minha cabeça, escala de dureza é uma escala de vários cristais, cada hora mais duros. Pelo menos lá na ponta, 5, 7, 8, 9, sei lá. Por quê? Bom, o que vai definir, né, se o mineral é mais duro ou mais... E aí, na verdade, eu acho que a gente tem que fazer uma distinção no começo, né? Tecnicamente, na geologia, dureza, quando a gente vê essa escala de dureza que você está falando, ela existe, né? Você está dizendo um mineral que é capaz de riscar outro mineral. Isso. Então, por exemplo, a gente fala o diamante é o mineral mais duro, né? Quer dizer que ele consegue riscar todos os outros minerais e os outros minerais não conseguem riscar ele. Não quer dizer que ele seja resistente à quebra, a lascar, né, a ser esmagado, né? Você consegue esmagar um diamante, mas ele risca todos os outros. Até por isso que ele é usado, por exemplo, em equipamento de sondagem, né? Diamante industrial é colocado para furar rocha, porque ele risca tudo que ele vê pela frente, né? E o que vai fazer essa dureza, né? Primeiro, a própria estrutura cristalina. Tem estruturas cristalinas que são mais resistentes do que outros tipos de estrutura. Por exemplo, a gente falou da estrutura em folhas aqui ou em tábuas, né? É uma estrutura que é mais fácil de você arrancar pedaços do que uma estrutura cúbica ou qualquer outra forma, né? É assim que a gente usa grafite também, não é? Que ele vai soltando camadinhas e é isso que fica no papel? É a mesma coisa, o grafite ele se cristaliza, né? Em folhas, então ele é mais fácil de soltar ali e para você poder utilizar, né? Mas a outra coisa também é o tipo de ligação entre esses elementos, né? Então a gente sabe, todo mundo lembra lá das aulas de química, né? Tem a ligação covalente, a ligação iônica. No diamante, por exemplo, são ligações covalentes, né? Carbono com carbono, eles estão dividindo os mesmos elétrons ali, então a ligação é muito forte, né? Enquanto se você tem, por exemplo, sal, né, NaCl, é uma ligação iônica, é uma ligação um pouco menos forte do que a covalente, né? Então isso falando de dureza, assim, então a gente tem essa escala de Mohs, né, o Mohs é o cara que criou a escala, ele vai de 1 a 10, né, e você tem o talco, que seria o mineral mais suave, né, o talco ele possui magnésio na composição, é um mineral que ele é tão suave que você consegue riscar ele com a unha. Então, a sua unha é mais dura que o talco. E o diamante está lá na outra ponta, né? Ele seria o mais duro, né? Então, sobre isso a gente tem várias coisas legais para falar, né? O talco, por exemplo, quem conhece aqui em Congonhas, Ouro Preto, né? O pessoal usa muito, chamado de pedra-sabão, porque por ele ser um mineral muito suave, muito maleável, ele é muito mais fácil de esculpir, né? Então fazem aí, o Aleijadinho fez as estátuas aqui dos profetas, etc., com esse material que é rico em talco, né? Enquanto o diamante, ele não vai ser tão fácil de esculpir como um taco, né? Agora, eu falei isso em termos de dureza. Em termos de resistência à quebra, aí é outra propriedade que, tecnicamente, ela se chama tenacidade. Certo. E a tenacidade, o diamante não é o mineral mais tenaz, ele é esmagável, né? O mineral mais tenaz, mais resistente à quebra, ele é a jade. A jadeíta. Sim, eu já ouvi isso. Que tem aquela cor verdinha, né? Que ele é um mineral que ele é mais resistente à quebra, né? Então ele tem até algumas aplicações comerciais, industriais para ele também, por causa dessa tenacidade. Você está falando de escala de dureza, e na minha cabeça o que está vindo o que risca o quê no meu bolso
por que que no teste lá do Jerry Rig Everything, ele vem com uma ponta de safira, uma ponta de rubi, uma ponta de diamante para riscar o celular, para ver o que risca a tela de um celular ou não. Por que que quando Will It Blends, aquela propaganda de liquidificador que fazem fora, que joga as coisas no liquidificador e vê o que tritura. O liquidificador ainda existe, ele viralizou há muito tempo atrás, eles ainda trituram as coisas, e eu vi testes já com celulares modernos, que depois que ele tritura tudo, sai um pó, e a lente de safira da câmera intacta. Todo o resto virou pó, mas a lente ficou quicando lá dentro, ela destruiu lâmina, bateu em tudo, mas ela sai intacta. E eu me perguntando por que ainda não conseguiram fazer uma safira que faça a tela toda do celular. E quando você fala dele ser comprimível, eu lembro da prensa hidráulica destruindo o diamante, compactando ele, né? Sim, você consegue fazer um pozinho ali do diamante se você colocar ele debaixo da prensa, né? Você falou do liquidificador, eu pensei, talvez se eles fizessem um liquidificador com lâminas de diamante, né? Ele ia riscar a safira ali com algum... mas para essas aplicações industriais, o que se faz normalmente, você pode fazer diamante sintético, né? Sim. Fazer em laboratório, e aí você consegue colocar uma camadinha nas lâminas ou na sua furadeira ou qualquer coisa e usar esse pozinho de diamante para riscar o material. No Hiperconectado, que foi o programa que eu tive na TV Cultura, a gente fez um programa sobre diamantes e fomos numa empresa em São José dos Campos, se eu não me engano, que saiu, ou do ITO, da universidade, eu não lembro de onde foi, que eles fazem um processo de diamantação, de deposição de cristal de diamante em cima das coisas. Então pega bastão, prótese médica, tesoura para cirurgia, ou broca odontológica, coloca numa câmara, faz uma nuvem lá de carbono e eles têm um processo deles que cresce um cristal, um diamante em cima daquela superfície. E é muito louco, porque de repente você tem uma broca de dentista que não precisa girar com a broca que a gente conhece, ela só vibra, mas por ser o diamante vibrando na ponta, ele destrói qualquer coisa dura e não machuca a gengiva. Achei muito legal. Esse processo, isso é muito legal, né? Porque é um experimento, assim, que dá até pra gente fazer em casa, claro que não com diamante, mas esse processo de criar cristais, né, a partir de um vapor ou a partir de uma solução. Existe uma coisa que a gente faz em sala de aula e algumas pessoas fazem também como experimento científico, né? Você pode usar, por exemplo, sulfato de amônia, que é um fertilizante, né? E você consegue, na sua casa, você coloca ali num copo d'água, né? Coloca num recipiente que vai aguentar o tanto que você vai colocar. E, normalmente, o que você precisa é de alguma superfície para nuclear, para servir como núcleo, a partir do qual o cristal vai crescer, né? Então, na sala de aula, de vez em quando, a gente usa um fio de cabelo. Coloca um fio de cabelo na solução de água com sulfato de amônia, deixa ali umas 3 semanas, vai começar a crescer cristais ao redor dele. Ou, no caso, aí você falou, né, a superfície é a própria politriz, ou a própria, né, onde vai ser depositado esse vapor de carbono, né, do qual os diamantes vão começar a se cristalizarem ali, né? E é assim, fantástico. E depois, em alguns casos, a superfície fica tão lisa por causa do cristalzinho que não cresce bactéria em cima, e em outros ela fica tão resistente, né, tão dura, que você pode riscar qualquer coisa com ela. Exatamente. Bacana. Bom, aí de uma coisa que eu aprendi com os diamantes, entrando um pouco já na área da geologia, eu fui descobrir que diamantes, na verdade, são tão resistentes que eles muitas vezes estão presentes ali, mas eles já são de muito antes, eles são aquela criatura lendária que está ali antes do tempo, antes da coisa acontecer, e que de repente aquele diamante já teve no alto de uma montanha, no fundo de um rio, foi lá para baixo, junto do magma, entrou em erupção, jogou o diamante para fora de novo, e ele tá presente ali de novo, e aí você tem alguma coisa recente de alguns milhões de anos, e de repente um diamante ou algum outro cristal ali do lado que tem bilhão ou bilhões de anos, porque ele já aguentou vários, é o que sobrou, é o farelo do que já foi desmanchado. Me conta um pouquinho disso, assim, que valor que os cristais têm na geologia, o que acontece quando, dependendo do tipo de cristal que você encontra, o que eles informam quando você encontra eles? Esse assunto é muito legal, né, porque o diamante, a gente sabe que ele se forma sob pressões altíssimas, ele é uma forma de carbono que vai se formar no manto terrestre a centenas de quilômetros de profundidade, então você não consegue um diamante naturalmente, né, por processo natural, criar ele na superfície da Terra. Então, se ele chegou na superfície da Terra, ele tem que ter sido trazido, né? Ele é trazido por
por magma, né? Então, rochas que são cristalizadas a partir de o magma, que é um material rochoso fundido que está vindo de centenas de quilômetros lá de baixo do fundo da Terra, né? Então, a primeira coisa, ele vem pelos vulcões, né? Trazido pela lava, etc., né? Especificamente por um tipo muito característico de rocha magmática, que é chamada de kimberlito, tá? Por causa da região de Kimberley, lá na África do Sul, né? Uma rocha que vem de muito profundo. E aí essa rocha chega na superfície da Terra, ela vai sofrer erosão, ela vai sofrer intemperismo, né? Quer dizer, ela vai começar a ser desagregada pela chuva, pelo vento, né? Por vários fatores que ocorrem na superfície. O diamante, por ele ser um material mais resistente, né? Ele vai sobrar desse processo e vai cair ali, vai cair dentro do rio que está levando essa água que está levando esse material sedimentar, né, rochoso embora, vai ser levado por gelo, vai ser levado até pelo vento, às vezes, né, dependendo do tamanho do grão e etc. Então, uma coisa muito interessante, por exemplo, Diamantina, aqui em Minas Gerais, que a gente tem uma história no ciclo de mineração, né, do diamante, etc. Até hoje, ninguém sabe qual que é a rocha de onde veio esse diamante. Ninguém nunca achou a rocha vulcânica, né? Se alguém achar um dia, vai ser ótimo, porque vai ficar rico aí, né? Mas vai trazer uma riqueza aí para a região. Mas o diamante que é explorado em Diamantina desde 1700 e alguma coisa, né? Ele é um diamante que a gente chama de fonte secundária. Fonte secundária, o que é? Já é o leito de rio, né? Então já é um mineral que sofreu esse intemperismo, esse transporte, pode ter sofrido isso várias vezes, né, caído de um rio para outro, etc. E o garimpeiro está achando ele hoje no meio dos minerais pesados naquele rio, né? Então, ninguém nunca colocou a mão na rocha de onde isso veio. Provavelmente ela já foi intemperizada, já foi erodida há bilhões de anos, né? Então, esse aí está contando aquela história ali. Diamante muito legal, né? Eu tenho que citar que esse ano foi encontrado aqui em Coromandel, em Minas Gerais, né? O segundo maior diamante da história do Brasil. Sério? Foi encontrado esse ano, em começo do ano, né? Uma área que é uma área de garimpo legalizado, né? Tudo certinho, vai dar lá um royalty legal para a cidade. Um diamante de 600 e alguma coisa quilates, né? O quilate, ele é 200 miligramas. Usa essa medida de quilate porque vem de medida de semente, tá? Era um tipo de semente que o pessoal utilizava para colocar na balança, e essa semente pesava, hoje a gente sabe, né, que ela pesa aproximadamente 200 miligramas. Então, dependendo de quanta semente que o cara colocava de um lado da balança, ele colocava o diamante do outro lado, ele sabia quantos quilates que tinha ali. E né? eu tô perdido na matemática aqui, porque me parece um número absurdo demais. Quanto pesa em gramas esse diamante? Seria esse diamante, 640 quilates, alguma coisa assim, vai dar em torno de 130 gramas. Nossa! É um diamante bem grande, né? O quilate, ele é uma medida de peso e não de tamanho, mas eu tenho um quartzo aqui que esse diamante é mais ou menos desse tamanho. Meu tá? senhor. E esse quartzo, depois eu vou falar um pouco dele. Pra quem não tá vendo, é tipo um punho fechado, assim. Você precisa abraçar com a mão inteira e quase não dá. E esse é o segundo maior encontrado no Brasil, porque o primeiro maior também foi encontrado em Coromandel, que é o oeste de Minas, mas foi em 1938, se não me engano, e ele recebeu o nome de Presidente Vargas, Getúlio Vargas. E aí o que acontece, né? Quando os caras acham um diamante desse tamanho, bom, o garimpeiro, quem encontrou, provavelmente vai vender assim, mas quem vai comprar provavelmente vai lapidar isso, e vai dividir isso em 30 peças menores, ou X peças menores, né, e vai vender peça por peça, porque aí ele consegue fazer muito mais dinheiro, né? Esse diamante que acharam agora, ele está estimado em 16 milhões de reais, o preço dele, do jeito que ele está, né? Ele é um diamante amarelado, ele não é transparente, porque, como a gente estava falando, né, é uma espécie de impureza, no caso, provavelmente nitrogênio, que deixa ele com a cor amarelada. Mas quando você lapida a pedra, pode ser que esse nitrogênio seja apenas uma capinha, né, por fora, porque esse diamante ficou ali no rio, sendo retrabalhado por muito tempo pela corrente de água, ele pode ter incorporado umas espécies de impurezas que, às vezes, na lapidação isso some, né? Então, aí vai depender de quem comprar a pedra, como que vai lapidar, etc., por aí. Eu achei interessante trazer isso, né, porque acabou de acontecer, legalizado, tudo certinho, né? O diamante, ele passa por um processo de validação chamado até de processo Kimberley mesmo, né?
Que legal. Para poder atestar, né, a veracidade dele, tudo certo. O município onde é encontrado, se eu não me engano, acho que é cerca de 2% dos royalties, vai para a União, e daí da União volta para onde foi encontrado, né? Então isso ajuda também a municipalidade, né? Volta de alguma forma para poder ajudar a população também. E você está me falando de coisas que são os valores que a gente reconhece ou que atribui, né? Eu, como leigo, olhando de fora para o diamante, vou pensar na cor, no brilho e outras coisas. Para um geólogo ou para a geologia, que outros atributos ou que outros valores tem dentro de um cristal que fazem ser interessante estudar eles? Sim, então, o próprio diamante é legal para a gente falar sobre isso, né? Como eu falei, assim, né, a estrutura cristalina, os elementos que estão se formando, eles já vão dar informações para a gente, assim, sobre tipo de magma, tipo de ambiente, pressão, temperatura, etc. Mas o diamante, ele é especialmente valioso porque ele está vindo do fundo do manto, ele está vindo de centenas de quilômetros de profundidade, que é uma região que nenhum cientista tem acesso direto, né? Ninguém tem acesso direto ao manto, né? O furo de sonda mais profundo que a gente faz deve ter algumas dezenas, talvez, de quilômetros, eu não sei muito bem, mas a gente na minha memória é coisa como tipo 10, 12 quilômetros, não é nem? Por aí, a gente não chega a atravessar nem a crosta, que é a camada mais superficial, né? Então, tudo que a gente sabe sobre o manto terrestre, né, ele vem de fontes normalmente indiretas, né, vem de fontes geofísicas, né, ondas sísmicas, essas coisas assim. E o diamante é um material que está vindo diretamente do manto, né? Então, o estudo dele pode te falar algumas coisas sobre composição do manto, sobre temperatura, pressão. E dentro desse diamante, né, você vai ter inclusões, como a gente falou, impurezas, né? Então, você tem alguns minerais que estão ali dentro, né, que podem te indicar algumas outras coisas, né? Existem estudos, assim, de impurezas, que, inclusive, impurezas de carbono orgânico pode acontecer, né? No diamante não é tão comum, mas em outros minerais pode acontecer, que pode te indicar, né, coisas como quando aconteceu a origem da vida na Terra, né? Então, estou falando agora especificamente, né, o material mais antigo que a gente conhece na Terra são fragmentos de minerais. Um mineral chamado zircão, que é um óxido de zircônio, né? E ele é encontrado, ele é um mineral muito resistente, né? Assim como o diamante, ele resiste a esses ciclos de intemperismo e erosão. E lá na Austrália encontraram minerais, né, cristais de zircão, que chegam até 4,4 bilhões de anos. Como é que se sabe disso, né? Isso é outro segredo que os cristais trazem para a gente. O zircão, por exemplo, ele é um mineral rico em urânio, e o urânio ele decai com o tempo para o chumbo, né? Uhum. Então, você medindo hoje a quantidade de urânio e a quantidade de chumbo dentro de um zircão, você consegue estimar quanto tempo que se passou desde que ele se cristalizou, né? Que aquele pai está se transformando no filho ali, de acordo com a meia-vida específica. Então, esses zircões, além deles trazerem para a gente isso, né, que a Terra tem pelo menos 4,4 bilhões de anos, dentro de alguns desses fragmentos, né, você tem, por exemplo, inclusões de carbono. E algumas pessoas estudaram essas inclusões de carbono e chegaram à conclusão que esse carbono tem uma assinatura muito parecida com matéria orgânica, né? Somente assinatura isotópica, né? Então, veio isso, foi publicado, né, numa revista muito, muito prestigiosa, falando que essas inclusões de carbono provavelmente mostram que já existia vida na Terra de alguma forma. Ninguém sabe como que era essa vida, provavelmente era uma vida simples, né? Alguma forma de arqueia ou de bactéria ou alguma coisa assim, que a matéria orgânica dessa vida, né, foi incorporada nos magmas, etc., foi levada de volta para o manto, dali se cristalizaram esses minerais e essas inclusões, né, eu acho fantástico, porque esses grãos de mineral de zircão que eu estou falando, eles têm mais ou menos ali uns 200 micrômetros de diâmetro. E o que é um micrômetro? Um micrômetro é a milésima parte de um milímetro. Então, 1 milímetro tem 1000 micrômetros. Nossa. A gente pega um cristal desse de 200 micrômetros, quer dizer, muito dificilmente visível, né? Você só vai conseguir ver ele com uma lupa. Dentro desse cristal de 200 micrômetros tem uma inclusão, né? Tem um pedacinho de matéria orgânica que, às vezes, o tamanho dela às vezes, é de nanômetros, né? E ainda menor do que o micrômetro. E essa inclusãozinha está dizendo para você o quê, né?
se você sabe fazer a pergunta correta, ela está te falando que provavelmente há 4 bilhões e 400 milhões de anos já existia alguma forma de vida no planeta, né? Então, esse tipo de coisa que acaba sendo muito valioso para a gente, né? Deixa eu fazer um paralelo para continuar um pouco mais essa explicação, porque eu acho isso fantástico demais e eu queria muito que as pessoas tivessem contato com tudo que está implicado aqui ao redor. Se eu não me engano, é estrôncio, um elemento radioativo que normalmente não acontece na atmosfera, porque o estrôncio que tinha sido formado quando a gente tinha muita radioatividade no planeta já foi embora, mas é um elemento que descobriram nos dentes das pessoas que estavam vivas, formando os seus dentes durante os testes nucleares, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é uma história fantástica que, inclusive, ajudou a gente a estudar como que o dente é formado. Então, o que acontece? O corpo, às vezes, confunde, se eu não me engano, o cálcio com o estrôncio, que tem um tamanho, um formato parecido, mas que pode ser radioativo, não é elemento comum, e coloca esse estrôncio no lugar do cálcio num cristal no nosso corpo, como num cristal do osso ou um cristal do dente. Como você disse aqui que a gente tem cristais. Quando você falou isso, eu lembrei dessa história. E descobriram, acho que na década de 50, lá por 58, coisa assim, que você conseguia analisar pelos dentes de leite que as crianças perdiam que camada do dente ali dentro tinha estrôncio, porque estava no ar, foi parar na água, foi parar no leite, nos Estados Unidos principalmente, onde fizeram os testes nucleares pra caramba. Isso também acontecia em região próxima, de onde se cria gado leiteiro, e aí as crianças tomando leite contaminado com estrôncio, incorporaram o estrôncio no cálcio do corpo, e no dente de leite, quando ele cai, você consegue examinar. Então, olhando os dentes de leite das crianças, devo para descobrir qual era a quantidade de estrôncio que tinha na atmosfera do planeta durante o período dos testes nucleares. E pela proporção de estrôncio e outras coisas, você consegue saber mais ou menos quando e como isso aconteceu. Então, para mim, foi a primeira vez, fora do exemplo de datação biológica e dos cristais da mineralogia, que eu falei, caramba, então dá para você ver pela camadinha onde a coisa está presa ali dentro, quando esse elemento foi capturado, o que estava acontecendo no planeta na época, que eram os testes atômicos, e dá para você reconstruir porque esse elemento está preso dentro de um cristal, ele está ali eternizado num cristal. E você está me escrevendo agora uma situação que para mim é bem análoga, que é, você encontra um cristal que tem 4,4 bilhões de anos, o que dá uns 100 milhões de anos só de idade em relação à origem do planeta. Então, um cristal formado logo ali no comecinho, e dentro desse cristal, além de ter urânio preso, que pela proporção do que ele gera, me permite dizer essa idade de quando ele foi preso, ele também está prendendo carbono, e é um tipo de carbono que só acontece, ou que acontece mais na atmosfera, na forma de gás carbônico, quando tem seres vivos respirando. Então eu estou descobrindo que, esse cristal tem quase a idade da Terra, ele foi formado logo lá no comecinho. 2, a possível idade da Terra, disso para um pouco mais, quando a gente compara com meteoritos. E 3, lá nesse comecinho, possivelmente já tinha vida usando produzindo energia, fazendo outras coisas e com isso acumulando gás carbônico diferente. Exatamente, eu acho isso fantástico, porque a gente não tem nenhuma rocha no mundo, nenhuma pedra mais antiga do que 4 bilhões de anos. Sim. Que é uma rocha que está lá no Canadá, né, chama Gneiss de Acasta. Mas tudo que a gente pode falar, né, dos primeiros 500 milhões de anos de vida na Terra, que é o que é mais antigo que isso, né? É o chamado de Eon Radiano, por causa de Hades lá, o deus dos infernos, etc., porque se acha que a Terra era muito mais quente, né? E ele vem desses fragmentos desses minerais, né? Que são fragmentos muito pequenos, então é uma coisinha muito valiosa, né? Que te dá uma informação assim fantástica. Por exemplo, outra coisa, né? O estudo dos elementos químicos que estão ali, principalmente do oxigênio, né? Ele te diz que provavelmente esses minerais tiveram interação com água, né? Então, assim, só daquele fragmentozinho, você já vê que será que a Terra era mesmo essa cara de um planeta fogo mais quente, né, de fogo, não sei o quê, mas pelo menos em algum lugar ali tinha água livre, né, e tinha alguma forma de vida. Então, pelo menos algum oásis ali
deveria existir onde esse tipo de ambiente conseguiu ser mais favorável, né, para as arqueias ou para as bactérias ou quem quer que seja que estava gerando esse carbono chamado de carbono leve, que é o carbono muito mais rico em carbono 12, né? Tem o carbono 12, carbono 13 aí. Tem isso, né? Era uma vida microscópica, mas era vida, né? Quer dizer, possivelmente. Agora, é claro, assim, né, é legal a gente falar também isso, todos esses trabalhos que são muito impactantes, saem em revistas muito impactantes, etc. Claro que tem várias pessoas que colocam explicações alternativas, né? E vai falar, não, peraí, talvez existam outros processos que consigam gerar esse carbono leve, né, sem ser processos orgânicos. E aí vai ter, claro, que as várias visões de que será que significa aquilo, né? Mas a gente tem evidências para a vida simples, assim, tão antigas quanto 3 bilhões e 700 milhões de anos, que aí a gente começa a ter estromatólitos, né, que são as rochas criadas por bactérias mesmo, que a gente sabe disso porque elas ocorrem ainda nos dias de hoje, né? Aí vai ter evidências mais diretas, né? Então não parece ser uma coisa muito absurda de que no Radiano já tinha alguma forma de vida por ali, né? Tentando se proliferar, né? O que talvez nos informe muito sobre como procurar a vida em outros planetas ou em outros ambientes que são diferentes do ambiente que a gente vive hoje, né? Bom, você está me dizendo, eu já tinha essa expectativa, mas não tinha feito a relação, que parte do que a geologia estuda é uma caça por cristais para conseguir informação aprisionada ali naquelas cápsulas. Sim, com certeza. Todo tipo de informação sobre composição do planeta, sua pressão, temperatura, mas também sobre, né, como que era a superfície, como que era o ambiente, como que... E se já existia vida, se já existia gases específicos na atmosfera que poderiam sustentar a vida, isso tudo, você pode tentar tirar essas informações desses cristais. Não é o caso também de ter cristais de diamante que a gente encontra em meteoritos ou em outras coisas que são mais antigos do que a Terra e dão até condições pré-nossa formação? Sim, aí essa questão, né, quando você falou aí agora, a Terra, esses zircões, né, são só 100 milhões de anos mais novos do que a Terra. E como é que a gente sabe qual que é a idade da Terra, então, né, se esse é o material mais antigo? Na verdade, essa idade que a gente coloca sempre como idade da Terra, que é 4 bilhões e 500 e alguma coisa, né, quase 600, ela é a idade dos meteoritos, né? Ela é uma idade que foi conseguida através do estudo de fragmentos de meteoritos. E a ideia é que o sistema solar, né, ele começou como uma nébula, né, como uma nuvem de gás e poeira que foi rodando ali ao redor. Esses fragmentos foram colidindo e formando planetesimais e depois, né, os corpos celestes. E a ideia é que os meteoritos são fragmentos que sobraram dessa construção do sistema solar, vamos dizer, né? Material de construção sem uso. Exatamente, é o tijolo que ficou voando por ali e sobrou, né? E quando ele vem para a Terra, então ele colide aqui com a gente, ele está trazendo para a gente uma informação de como que era esse canteiro de obras, né? Então aí você pode ir nos minerais lá dos meteoritos, ver essas composições químicas deles, né, composições isotópicas, etc., e ver se eles te contam alguma coisa sobre como que era antes da Terra se formar, né? Antes do planeta se aglutinar. A gente sabe já só pela composição do planeta e das coisas que a gente tem, que são elementos mais pesados que o ferro, etc., que essa nébula do sistema solar ela não é de primeira fase, né? O Sol já é uma estrela que está vindo da explosão de outra estrela ou de outras estrelas. Então, quer dizer, já é não é bem uma obra, já é uma reforma, né? Esses blocos que estão sobrando por ali, né? Que fantástico. E tem outros cristais importantes aí no meio? Você jogou lá para o comecinho da origem da vida. Tem outros cristais bastante marcantes ou importantes para a geologia ou bastante marcantes ou importantes para a vida? Sim, tem alguns muito legais, assim, né? Existe uma teoria bem bacana, há pouco tempo agora, o pessoal está colocando para frente, que os cristais podem ter servido para, vamos dizer, como um catalisador, ou para ajudar as moléculas orgânicas a se organizarem na forma de vida. O que isso quer dizer? Né? Existe um experimento até muito antigo, já dos anos 50, né? Miller e Urey. Eu não sou biólogo, posso falar alguma besteira, né? Mas aquela história de que eles juntaram ali num vaso de vidro, né? Num jarro, os elementos que eles acharam que era primordiais para a vida, né? Carbono, oxigênio, nitrogênio,
hidrogênio, os gases ali, metano, CO2, etc. Amônia. E fizeram lá, colocaram descargas elétricas para simular a composição de uma terra primordial, né? E eles viram que rapidamente aquela sopa ali, né, de elementos se auto-organiza em moléculas orgânicas, né? Uhum. Molécula orgânica quer dizer, né, são as bases da vida, né, os aminoácidos, etc. Não quer dizer que já seja vida aquilo ali, né? E aí a gente tem que entrar na definição de vida, que vai ser um negócio bem mais pesado, mas normalmente é uma estrutura que consegue se replicar, né, consegue ter filho, vamos dizer assim, carregar informação, né, genética, e que mais? Tem algumas definições assim, né, que não vem totalmente ao caso, mas o que o Miller e o Uren demonstraram, né, é que se você tem os elementos que são necessários para a vida, rapidinho eles vão se organizar na forma de aminoácidos e etc. Mas aquilo ainda não é vida. E aí, quais que são as dificuldades, né? Por exemplo, existe um conceito da química que é a quiralidade, né? Que é aquela coisa da mão direita e mão esquerda. Então, a vida, por algum motivo, ela não só precisa desses blocos, mas ela usa os blocos da mão esquerda, né? Ela usa as moléculas que se organizam à esquerda, ela não gosta da direita. Então, primeiro ela precisa ter uma aglomeração, né, um ajuntamento dessas moléculas orgânicas de mão esquerda, né, antes de mais nada, que é um negócio difícil de fazer em uma sopa primordial como essa, que eles, como se fossem as bolinhas de gude que você falou, né, que você joga ali no meio e desorganiza. Quando vai lá o Miller e o Urey fazem aquele experimento de colocar os gases dentro de um recipiente e fazer descarga. Em pouco tempo o recipiente fica todo escuro, porque você começa a ter tipo um piche ali dentro com o que a gente chama de moléculas orgânicas que não existiam lá antes. Mas quando você faz essa produção espontânea na natureza, você tem uma mistura de todo tipo de molécula. Mas a vida só usa um dos tipos para usar uma das orientações, nesse caso a orientação de moléculas que refletem o lado esquerdo, não, né? Que são orientadas à esquerda. Normalmente, na natureza, você esperaria ter os dois tipos de molécula o tempo todo, né? Para a direita e para a esquerda. Então, por que de repente só se usa um tipo de molécula, né? Então, aí tem essa descoberta muito interessante, né? Que algumas superfícies de cristais, e até de cristais comuns, como o quartzo, a calcita, etc., elas têm essa propriedade de atrair para a superfície apenas as moléculas de certa mão esquerda ou mão direita, né? Quiralidade, né? Que se organizam à esquerda ou se organizam à direita. Então, alguns cientistas colocaram essa ideia. Será que não foi na superfície desses cristais que, se você tinha uma sopa, né? Onde cada molécula se organizava de uma forma e era uma sopa completamente desorganizada, a partir dessa sopa, se você tem ali um cristal de quartzo, de calcita, ele pode ter ajudado, né, a aglomerar somente as moléculas da simetria esquerda ou da simetria direita. E isso pode ter sido um passo, né, para a organização dessas moléculas virem a ser um dia o que pode ser chamado de vida, né? Então isso pode ser uma das formas que os cristais, vamos dizer, funcionaram como um catalisador, né? E aí tem outros cientistas, né? Tem um cientista muito famoso na Universidade de Glasgow, que é o Carnes Smith, que ele vai até um passo além e ele fala, né, onde é que está o limite aí entre um ser vivo e um ser não vivo, né? Que em algum momento dessa organização mineral, vamos dizer, né, você deu esse passo para que o que era uma aglomeração de moléculas se tornasse o que a gente chama de ser vivo, né? Claro que isso tudo também é muito controverso e ainda está sendo muito estudado, né? Mas você tem, então, cristais envolvidos no começo da formação da Terra, tendo registro das primeiras formas de vida, talvez ajudando a organizar essas formas de vida e em tudo que a gente busca hoje para reconstruir como é que foi esse começo. Exatamente. E, bom, essa vai ser uma dedução minha, mas tem algumas coisas que para mim são basilares, são técnicas, preceitos ou condições fundamentais para uma ciência. Então, na física tem os princípios e a experimentação, na química tem a organização dos átomos, da tabela periódica, as propriedades de reações químicas e outras coisas. Na biologia a gente tem os três tipos de molécula que os organismos têm, né? Tipo carboidratos, proteínas, material genético. Tem outras também, várias, mas a maneira como todo mundo compartilha o mesmo material genético, todo mundo tem DNA, a partir do DNA você reconstrói uma origem única para todas as formas de vida. E me parece que uma coisa que é fundamental na geociência
é você usar esse registro de tempo e de elementos nos cristais. Pelo menos sempre que eu ouço falar em alguma coisa para certo período, é por datação, e eu entendo que pelo menos de um período para trás, toda a datação é feita por cristais, ou quase toda. Isso é impressão de quem está olhando de fora, ou é central dessa forma mesmo? Não, é desta forma mesmo, né? Porque um dos preceitos principais aí da geocronologia, que é esse estudo do tempo geológico, né? Para você fazer uma datação radiométrica, então você tem lá o seu cristal de zircão, o que quer que seja, né? E ele tem uma quantidade de urânio, por exemplo, que é o elemento pai. Esse urânio vai decaindo para o chumbo, que é o elemento filho. E depois você vai medir a quantidade de urânio e de chumbo, dependendo de quanto que tem ali, você sabe a proporção de tempo que se passou. A questão é, não pode ter, durante esse tempo, saído nenhum filho ou entrado nenhum pai, né, diferente no cristal, né? Então, o seu cristal, o seu material, vamos dizer assim, ele tem que ter se comportado de forma fechada. Ele não pode ter deixado, né, entrar um outro elemento mais chumbo, ou mais importante, que é o que normalmente acontece, perdido o filho, né? O filho normalmente é um elemento que ele não estava na estrutura primordial do cristal, então ele não quer ficar naquele lugar. Ele fica doido para sair, né? Então, para você ter um sistema que se comporta de forma fechada, normalmente uma coisa muito importante é a estrutura cristalina, né? Essa estrutura ordenada dos átomos, que não vai deixar o seu elemento filho escapar, ou entrar outro elemento pai, e por aí vai, né? Então, esse é um dos preceitos, né? E é um dos motivos por quais alguns cristais são mais utilizados para a geocronologia do que outros, né? Então, o zircão, por exemplo, ele tem uma estrutura muito fechadinha, ele acumula muito urânio, então isso te dá duas premissas importantes aí, né? Outros tipos de cristais, às vezes, podem deixar escapar, dependendo principalmente da temperatura com que você aquece o seu cristal. A estrutura cristalina pode começar a se abrir se você aquecer acima de uma certa temperatura. E quando ela começa a se abrir, o elemento filho, principalmente, vai querer sair. Porque ele não faz parte daquela estrutura, né? Então, isso leva a gente a um conceito que chama temperatura de fechamento. Então, é a temperatura a partir da qual, né, o seu sistema começa a deixar escapar elemento pai ou elemento filho, normalmente elemento filho, né? Então, um exemplo muito legal, assim, né, um dos primeiros sistemas que foi usado para datação, né, foi o sistema do gás nobre hélio, tá? Então, na cadeia de decaimento do urânio, tem ali urânio, tório, hélio, né? Então, em algum momento, esses elementos se transformam em hélio. E um dos primeiros camaradas que tentou fazer, que era o Arthur Holmes, chamava esse cientista, né? Ele simplesmente mediu a quantidade de hélio em algumas rochas, porque o hélio, ele é um gás nobre, ele não quer fazer parte de nenhum mineral, né? Então, se você tem algum hélio ali dentro, provavelmente é porque ele foi criado pelo decaimento de urânio, decaimento do tório. Mas o problema é que o hélio não quer ficar na estrutura. Ele é um gás nobre, ele não quer se juntar com ninguém. Então, qualquer temperatura que você coloca ali, né, no seu cristal, a estrutura já vai começar a abrir e o hélio vai escapar rapidamente, né? Então, esse é um problema chamado de perda parcial do isótopo filho, normalmente. Então, quanto mais a sua estrutura cristalina for fechadinha ali e conseguir resistir a temperaturas muito altas, né, o zircão, ele resiste a temperaturas de 700 graus, né? Então, por isso que ele é um mineral muito valioso para a geocronologia, né? Normalmente, ele vai manter aquela informação para você até 700, 650 graus por aí, né? O diamante, ele está sobrevivendo em temperaturas do manto. Então, ele vai passar de 1000 graus ali, né? Ele consegue sobreviver. Outros minerais e outros elementos, não, eles não têm tanta resistência, né? Então, acaba sendo mais fácil de escapar. E por que eu meço zircônio e não diamante, então, para quantificar a idade das coisas? Porque exatamente, né? O diamante, ele é um mineral que a fórmula química dele é carbono, simplesmente. Uhum. Então, normalmente, ele não gosta muito que entre outros elementos ali. Pode até entrar alguma inclusão de alguma coisa, mas ele não gosta do urânio, por exemplo, né? Então, quando você tem aquela sopa ali, que pode ser o magma, né? Pode ser alguma coisa assim, os elementos vão se juntar para fazer minerais e normalmente o urânio vai estar passando ali, vai estar vendo um diamante se formando, ele não vai querer entrar nessa estrutura, porque ele sabe que ali ele não é bem-vindo, né? Já o zircão não, o zircão gosta do urânio, né?
E, mais importante, o zircão gosta de urânio e não gosta de chumbo. Então, todo chumbo que tem ali, você pode ter quase certeza que ele veio do decaimento do urânio. Quando eu falo gosta, assim, né, tecnicamente, o que é tecnicamente? Né? É raio iônico, é do tamanho do átomo, a quantidade de elétrons que ele quer se utilizar para se juntar com outros átomos, né, que chama eletroresistividade. Então, quanto mais similar, né, um átomo é a outro, vai ser mais fácil dele querer substituir na estrutura cristalina. Você deu um exemplo muito bom, que é o cálcio com o estrôncio, né? O estrôncio ele tem um tamanho, um raio iônico muito parecido com o do cálcio, né? E ele tem uma carga muito parecida com a do cálcio também, se eu não me engano é 2+, né? Ele vai querer entrar no lugar do cálcio na estrutura cristalina. Então, por isso que, às vezes, se você tem estrôncio disponível no meio ambiente, é perigoso para os seus ossos, porque o seu processo de crescimento de dente pode confundir o cálcio com o estrôncio, né? Quer dizer, tem um lance de afinidade aí também, né? Afinidade. Quando eu falo que um gosta do outro, é afinidade. E você me deu uma boa explicação de por que o diamante é raro. Porque você tem que ter o carbono aprisionado, indo parar lá no manto, naquela profundidade, naquele calor, e depois algum processo que, erupe isso, traz isso de volta para a superfície. E aí, ok, ele vai sobrar como o farelo do que já foi essas rochas e outras coisas, porque ele é muito resistente. Então, eu imagino que eu vou encontrar diamante só onde rolou esse processo de trazer de volta uma coisa que estava bem lá no fundo do manto. Agora, quartzo, por exemplo, me parece uma coisa bastante comum. Areia tem em todo canto. Mas na minha cabeça, cristais são uma coisa rara na natureza. São aquela coisa que você vai ter que cavar muito para achar, peneirar, fazer limpar. Eles são raros mesmo, ou não. E se são ou não raros, o que é mais fácil da gente encontrar aqui no Brasil? Certo. Então, você deu um exemplo muito bom, que é o quartzo, né? E por que o quartzo ele é relativamente comum, tá? O que não é comum é você achar o cristal tão bem formado. Quando eu mostro um cristal desse aqui, que eu mostrei, por exemplo, né, ele tem as faces bem formadas, né? Uhum. E a gente tem termos para falar quando as faces são assim bem formadas, etc. Agora, se você olha nesse lado aqui, né, as faces estão bem formadas, mas a parte de trás dele, olha como é que ele já está, né? Como se fosse todo fraturado, assim, então ele já não tem mais, que é uma forma mais comum de você encontrar o quartzo, né? Parece que, para quem não tá vendo, parece um cristal que começa turvo e ele vai ficando cada vez mais cristalino, mais lisinho, mais transparente. Exatamente. Na ponta. Ele tá todo lascado, né? Uhum. Porque na natureza vai acontecer esse processo de erosão, de intemperismo, as rochas são literalmente roladas, né? E vão lascar uma com a outra e vão acabar acontecendo esse tipo de coisa, né? Então, o quartzo, você encontrar ele lascado, assim, com a forma não muito bonita, né, é relativamente comum. Você encontrar ele com as pirâmides, né, os prismas, já é um pouco mais raro. Esse aqui é mais raro ainda, né, não sei se dá para perceber, mas dentro dele tem outro mineral, né? Parece que ele tem um coraçãozinho. Isso, esse mineral é a pirita, tá? Então, esse é um quartzo com uma inclusão de pirita. A pirita é um sulfeto de ferro, tá, que tem essa forma cúbica. E a pirita ela tem um brilho amarelado, não dá para ver muito bem aqui, porque ela está dentro do quartzo, que às vezes ela é chamada de ouro de tolo, né? O pessoal encontra os cubinhos de pirita. Então é um cristal que se organiza na forma de cubos, né? Enquanto o quartzo ele se organiza na forma de prismas. Eu tenho alguns aqui que eu posso mostrar também, vou chegar nos raros, né? Mas só alguns mais relativamente comuns. Esse aqui, por exemplo, ele é um octaedro, né? Ele tem 8 formas, 8 faces, desculpa, né? E esse é a magnetita. Que legal. Tá? Um óxido de ferro, né? Que ele é muito fácil de reconhecer porque ele atrai ímã, né? O ímã atrai ele. É um mineral muito magnético, né? Às vezes, esse aqui está bem grande, claro, né? Ele é uma gema, né? Um material para aula, assim. Mas às vezes ele ocorre como uma poeirinha fina, né? Junto das areias, etc. Quem é aqui de Minas Gerais, qualquer lugar aqui do quadrilátero ferrífero, às vezes você tem uma areinha mais sujinha, assim, que vai ter esses óxidos de ferro, tá? Aquela areia que se você passar um ímã, ele sai preto, né? Exatamente, né? Você pode... a magnetita é um dos óxidos de ferro e tem um outro óxido que chama hematita, que quem é de Itabira, essas regiões, conhece porque deixa o chão todo brilhando, né? Que é um óxidozinho, parece aquelas coisas de carnaval, assim, né? E quando você risca ele na porcelana, ele deixa um traço cor de sangue, assim, por isso que é chamado de hematita.
Então, tem essas várias coisas. Agora, esses são os relativamente assim, mais comuns, né? Agora eu tenho uns aqui que são mais raros, né? Tem um cristal que ele só acontece no Brasil, que chama turmalina paraíba. Esse nome por causa que ele foi descoberto lá na Paraíba, né? Uma cidade que chama São José da Batalha. E ele é um tipo de turmalina. A turmalina em si, ela não é tão rara, tá? Existem vários tipos de turmalina e ele é um mineral que eu costumo falar que ele é tipo uma lata de lixo, assim, que a fórmula dela é enorme, ele tem ali boro, ele tem alumínio, ele tem ferro, ele é como se fosse tudo que sobrou, assim, entra naquela estrutura, né? Então você tem a turmalina mais comum, que é a turmalina preta, mas essa turmalina paraíba, ela tem como impureza principalmente cobre e, se eu não me engano, cobre e ferro, cobre e manganês, desculpa, e dá uma cor azul esverdeada para ela, né? Eu não sou muito bom de cores, não, mas essa cor que é muito rara, né? Então, a turmalina paraíba provavelmente é o cristal mais raro do Brasil, tá? E que só ocorre no Brasil também. Que legal. A gente tem um outro que só ocorre no Brasil, que esse eu tenho um aqui, que ele só ocorre aqui em Ouro Preto. Esse aqui é chamado de topázio imperial. Né? Ele é um topázio amareladinho assim, ó. E o topázio é um mineral muito duro também, tá? Se eu não me engano, a dureza dele é 8. Depois vem o córidon, que é o rubi e o diamante. E o topázio imperial, né, ele tem cromo e ferro, que deixa ele com essa cor amarelada, assim, né? Normalmente o topázio vai ser transparente. Então eu diria que a turmalina paraíba e o topázio imperial, que é esse aqui, são os cristais mais raros que a gente pode encontrar no Brasil, que só tem aqui no Brasil, né? Que você tem que procurar. Eu tenho algumas outras turmalinas aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, essa corzinha aqui, meio rosada, né? Uhum. É chamada de turmalina eubaíta. Cor rosada normalmente é ferro, tá? Que deixa essa corzinha nela. E essas aqui eu gosto muito também, elas são de uma região na Bahia que chama Brumado. A turmalina é esse mineralzinho aqui, ó, que tem essas 3 faces, né? E essa esverdeada ela é chamada de uvita, ou flor uvita. Para quem não está vendo, parecem 2 pedras. Desculpa, eu vou usar o pior termo possível aqui, mas uma bem clara, com uma incrustada, uma pedrinha no meio dela, bastante escura e muito mais lisa do que o que tem ao redor. Isso. Então, a pedrinha branca, né, que é a matriz, que é onde a outra está incrustada, isso é magnesita, que é um carbonato de magnésio. Tá? Então, é MgCO3, alguma coisa assim. E a turmalina, ela corre, né, como um mineral incrustado nessa magnesita, né? E essa variedade verdinha, vou ter mais uma dela aqui, ó. É a mesma coisa, né? O mineral branco, ó lá, ele é a magnesita. E esse cristal aqui escuro, né, um verde escuro assim, ele é a uvita, que é essa turmalina, né? Então aqui a gente já vê ó, que a magnesita, ela se cristaliza com formas losangulares, né? Uhum. Faz esses losangos, enquanto a turmalina, a forma dela já é bem diferente, assim, são prismas multifacetados, né? Então são alguns minerais raros. Eu tenho um outro aqui, que esse aqui vem da região de Araçuaí, isso é um espodumênio, tá? E por que ele é importante? Ele é rico em lítio. Então esse é o mineral que a gente chama de mineral minério, é o mineral de onde é tirado o elemento de interesse, né? Do lítio, né? Então o lítio é tirado desse mineral lá no Vale do Jequitinhonha. Tá? Em outros lugares do mundo também, né? Mas esse aqui especificamente, ele vem do Vale do Jequitinhonha e isso é utilizado para fazer bateria, essas coisas assim, né? Então esse é o mineral de onde é tirado o lítio. Pode ser um viés paulista meu aqui, mas quando eu penso em minério, cristal principalmente, eu penso em ametista, que tem aquelas pedronas gigantes, partidas no meio, cheias de ametista, ou peças, joias, coisas feitas com ametista. Não me parece uma coisa rara, mas bastante particular ou bastante comum, pelo menos no meu canto do país aqui, região sudeste, talvez norte da região sul. É isso? Tem alguma coisa a ver? Tem algo de legal de falar dela? Sim. Então, a ametista, ela é um quartzo roxo, né, na verdade. Uhum. Ela não é particularmente rara, não. E no Brasil, especialmente região sul, sudeste, né, a gente tem uma grande quantidade de ametista,
porque ela se forma muito nessa situação de buracos dentro da rocha, né? E a gente tem uma rocha vulcânica muito extensa, que está no Planalto da Serra Geral, né? Que é o basalto. E esse basalto ele dá muito essas cavidades, que era onde tinham bolhas de gás, né? Uma rocha rica em gás. E esse gás, né, o vapor que está ali é um vapor que é rico em sílica, essas coisas assim. À medida que ele vai mudando de temperatura ou de pH, etc., esse cristal vai começar a precipitar dele e vai cobrir as paredes da cavidade, né? Então dá aquela forma que a gente chama de geodo, que é como se fosse uma caverninha, né? Coberta por cristais, que no caso é a ametista, né? Para quem viu o episódio da Adriana, em que a gente fala sobre os vulcões do Brasil, ela explica de onde veio todo esse basalto que pega essa região aqui, dessa mega vulcanismo que a gente teve um tanto antes da separação do continente africano, não é? Exatamente, a Adriana estudou muito isso, né? São as rochas, quando você está tendo a abertura do Oceano Atlântico, né? A quebra do paleocontinente Pangeia, separando a África da América do Sul, essa abertura gera rachaduras, né, que vão atravessar a crosta da Terra e vão chegar até o manto. E quando essas rachaduras chegam no manto, as rochas lá elas estão fundidas, né? Então a rocha fundida ela vai subir rapidamente por essas rachaduras e vai gerar esses grandes derrames de lava, né, que vão gerar esses basaltos da Serra Geral, que hoje cobrem desde o Mato Grosso até lá na Argentina, né? Aqui é o que faz. As quedas do Iguaçu? Exatamente, né? As cataratas do Iguaçu estão nesses platôs de basalto, que é essa rocha ígnea que veio dessa lava, né? Que é o que a água não levou embora. Para quem quiser ver o nosso episódio sobre as cachoeiras da Amazônia, porque cachoeiras recuam com erosão, mas aí pararam, estacionaram em cima desse basalto duro. Exatamente. Que legal. Eu fico feliz quando dá para amarrar diferentes coisas com algo que pelo menos para mim é tão bonito, tão particular do Brasil, que é tudo que aconteceu ao redor dessa formação. Inclusive, falando sobre esses basaltos da Serra Geral, é muito legal, né, que a Adriana, que você citou, assim como eu, assim como você, né, a gente recebeu um apoio bacana do Instituto Serra Pilheira, né? Então foi um instituto que foi muito importante aí a unir todos esses projetos, né, da área da geologia, da área da biologia, da divulgação. E eu trabalhei, inclusive, com outra pessoa que também recebeu um apoio do Serra Pilheira, que é um biólogo da UFRJ, o Frederico Henning, e ele estuda populações de peixes, tá? Que são ciclídeos, né? Eu não vou saber direitinho aqui os nomes científicos, etc., mas são peixes que ele tem a boca, né, hipertrofiada, ele tem o lábio dele, assim, fica aquele bocão, né? E ele observou que esses peixes só aconteciam nessa região que tinha basaltos, né, da Bacia do Paraná. E aí ele me chamou, né, que ele me conheceu lá pelo Serra Pilheira também, e me chamou para poder a gente tentar entender junto se tinha alguma relação realmente, né? Será que o tipo de rocha vai garantir que aquele peixe sobreviva ali, né? E aí a gente trabalhou junto, foi para o campo junto, né? Tentamos testar a hipótese se era algum elemento na rocha que funcionava como nutriente para os peixes, né? Ou se o que eu acho mais provável é que esse próprio substrato, né? Esse peixe ele fica com esse bocão porque ele fica raspando a comida dele ali nas pedras, né? Então, provavelmente o substrato desse tipo de rocha cria o ambiente através do qual o peixe consegue sobreviver ou consegue se dar melhor ali, né? Então, acho que foi uma ligação bacana que a gente conseguiu fazer a partir desses projetos em conjunto aí. E para entender esse tipo de coisa, tem que ter gente de várias áreas diferentes trabalhando juntos, né? Que normalmente a gente tende a se especializar na ciência. Então é legal quando você junta pessoas que entendem de coisas muito bem, de coisas diferentes, né? Para ver se existe alguma relação ali, porque, como você falou, né? Como cientista, você olha e fica assim, poxa, será que, né? Pode ser coincidência, tem que ter alguma coisa, mas aí você tem que ter alguém que entende para poder dialogar, né? E fazer esse tipo de interdisciplinaridade. Que mistura que você não tem que ter para parar para olhar dentro de um cristal um tipo de elemento que tem a ver com um fenômeno do passado que pode ter formado aquilo para entender as implicações da coisa, né? Bom, vou aproveitar o gancho, torcendo para quem está ouvindo também está empolgado e feliz com o que ouviu e está motivado a conhecer mais sobre, e o teu conhecimento, porque você foi me dando vários exemplos de várias regiões do Brasil que, olha, tem essa formação, tem esse topázio, tem esse diamante, tem isso aqui, que
acredito, pelo menos em alguns casos, que a gente possa visitar. Entendo que não dê para entrar num garimpo em Minas para encontrar um diamante dessa lapa, mas talvez visitar lugares no Brasil que tem cristais legais, é possível, se não me engano é legal, não é? Você poder encontrar uma rocha, um cristal desse na natureza e levar para casa. Quão legítimo é isso? Que tipo de turismo geológico que a gente pode fazer para buscar cristais no Brasil? Me conta de regiões legais, óbvio, Minas, né? Mas que mais a gente pode fazer pelo Brasil para encontrar esses cristais? Falando assim de geoturismo, né? Tem várias coisas que a gente pode e não pode fazer, depende da área. Tem área que é protegida. Por favor, me corrige. Por favor. Né? Se você, por exemplo, diamante, né, que os caras encontraram aí, tem que ser área de garimpo, legal, etc. Né? Você vai notificar as autoridades, etc. E por aí vai. Agora, em áreas, falando de geoturismo, assim, né? Por exemplo, Diamantina mesmo que eu citei, lá tem garimpos antigos, né? Que você pode visitar, áreas de lavras antigas que são bem bacanas de conhecer até, para fazer geoturismo muito legal, porque é um lugar fantástico. Assim. Tem um pessoal lá da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha em Mucuri, é o FVJM, pode dar uma força também. Um dos lugares que eu acho mais bonitos, mais fantásticos do Brasil é a Chapada Diamantina, lá na Bahia, né? Então, não confundir com Diamantina, Minas Gerais, né? Nesse caso é a Chapada Diamantina, na Bahia. Lá tem a cidade de Lençóis, Rio de Contas, né? Todo ano eu levo meus alunos lá, porque eu acho, assim, fantástico em termos de geologia, em termos de história de garimpo, mineração, né? História de recursos minerais, é bem bacana, né? Então, são vários, o Brasil é muito vasto, né? Um continente, assim, então tem vários lugares que a gente pode visitar que tem tesouros muito bacanas, assim. O pessoal vem fazendo essa área que a gente chama de geodiversidade, geoturismo, geoconservação, né? Ela na verdade, ela surgiu assim no Brasil há poucos anos, né? Ela já é bem forte em outros países lá fora, né? E agora no Brasil ela está ganhando muita força, né? Então, a gente tem o pessoal da Federal de Goiás, está fazendo um trabalho muito legal na Chapada dos Veadeiros, né? Aquela região ali. Todas essas regiões que têm esse potencial geoturístico, né? Que é esse potencial de trazer a pessoa para fazer um turismo científico, né, além do turismo paisagístico, etc., né, elas estão sendo, tá tendo investimento e está sendo bem legal acompanhar isso aí, né? Então, espero que para os próximos anos a gente consiga realmente, né, chegar num lugar desse e você ter informação, assim, um mapa com o tipo de rocha que tem na região, com o tipo de cristal, com o tipo de mineral, né? Da mesma forma que você tem aí livros falando dos pássaros, dos pinhais, ou da fauna e da flora, né? Então, o tipo a variedade de cristais, a variedade de rochas ser tratada dessa forma também, né? O que você vai encontrar ali, etc, né? Eu acho que o futuro é muito legal para isso aí. E para outros elementos geológicos, a gente já teve essa conversa, por exemplo, o Álvaro Costa falou, olha, no Brasil, meteoritos são da União, tem toda uma forma de você encontrar, reconhecer, validar, verificar isso, inclusive fazem parte de projetos de lei, várias coisas para mudar a forma como a gente registra isso, acredita e outras coisas. A Adriana falou sobre pontos vulcânicos para a gente visitar no Brasil. A Mayara falou sobre cadeias de montanhas, algumas com mais de 2 bilhões de anos, que a gente pode visitar e conhecer. Além dos lugares que você falou, o quão legítimo é o comércio de cristais? Se eu vou numa região dessas, se eu vou numa região que tem feira, que tem loja para turista, que tem essas pedras expostas, que tem cristais, o quão legítimo é isso? Tem coisas que são autênticas, são legais, a gente pode comprar, pode ter, tem coisas que é melhor não comprar, não favorecer esse tipo de comércio. Como que eu posso ter uma relação legal, por exemplo, ter alguns cristais bonitos em casa que eu acho legal? Tem como fazer isso de uma maneira legal, legítima, interessante? Sim, então, normalmente essas cidades geoturísticas, vamos dizer, né, Ouro Preto, Diamantina, etc., você vai encontrar várias dessas lojas e é tudo legalizado, não há problema algum, né? Isso ali já vai ter toda uma... Na maioria das vezes, né, você tem a certificado de proveniência, etc. e tudo, né? Normalmente você pode conversar com o dono da loja, né? Alguns desses aqui eu comprei em lojas em Diamantina, etc. Ele vai te falar de onde está vindo, qual que é o lote, etc. Tudo certinho, né? Então, tem algumas pessoas que trabalham especificamente com comércio de minerais, né? Que pode até explicar melhor como funciona, mas é tudo legalizado, tudo certo, né?
tanto para vender internamente quanto externamente, por aí vai. Tem algumas coisas que realmente não pode, né? Comércio de fóssil é proibido no Brasil, Sim, por exemplo. sim. Obrigado. Outro ponto bastante forte, a gente conversou com a Nelly sobre isso por aqui. O comércio de meteoritos, como o Álvaro falou, né, que foi uma luta também da Sociedade Brasileira de Geologia, de todo mundo que é envolvido com isso, né, para poder realmente colocar essas coisas na lei, né, ser proibido você tirar fóssil. O Brasil vira e mexe está tentando repatriar fósseis que estão aí para fora há muito tempo, né? Então existem essas coisas assim que às vezes em outros países não é assim, né? Nos Estados Unidos, etc., você pode comprar um fóssil. Sim. Né? Tem outros países que você compra certinho. Outros países já estão cada vez mais apertando mais essa legislação, porque Marrocos, por exemplo, a fuga de fósseis era muito grande. Né? Você encontrava gente vendendo na rua, agora não pode mais. Se pegarem você no aeroporto, podem apreender e tudo mais. Né? Então, cristal normalmente não tem muito problema, não. Né? Tem legalização, tudo certinho. Essas lojas você vai encontrar tudo que é tipo de cristal para comprar e etc. Né? Turmalina Paraíba, o topázio, etc. Fóssil, meteorito, essas coisas que realmente aí a legislação é um pouco mais restritiva, né? E assim, entendo perfeitamente e queria dar essa consciência para as pessoas do que tipo de geologia que é legal levar para casa, onde a gente pode visitar, fazer e ter essa relação, né? Uma coisa, fóssil, e acho que o Museu das Geociências da USP, toda a exposição deles de fósseis são fósseis apreendidos do Araripe que estavam embarcando em Guarulhos e outras regiões. E é surreal a variedade e o estado de preservação das coisas que eles têm lá. E é um museu feito de espólio, como se tivesse um museu, né, do que o pessoal estava tentando passar no detetor de metal e ficou tudo preso ali. Então, obrigado por qualificar a diferença entre eles e legal que tem algumas coisas que dá pra gente fazer e que tem essa validação. Sim, o Araripe foi um caso triste por muito tempo, né? Porque é muito rico em fóssil e realmente por um tempo não existia esse controle, né? Então, realmente, como você está dizendo, se comprava e se vendia facilmente, mas hoje em dia tem esse controle, né? E se alguém estiver querendo te vender fóssil, desconfie, né? Que provavelmente é negócio ilegal, né? Para quem quiser dar uma olhada, procurem Colecionadores de Ossos, tem um trabalho muito legal de várias pessoas, incluindo a Aline Guilar, de justamente buscar repatriar fósseis que estão lá fora, que não são legais, que não deveriam ter saído do país, e até quantificar dentro dos artigos científicos quantos estudos não têm a procedência do fóssil que os caras estão publicando ali, para mostrar como tem todo o conhecimento sendo produzido que fica fora do Brasil e fora das mãos de brasileiros por coisas que não podiam estar lá fora. Para ficar mais no legítimo e no que você mesmo faz como trabalho de divulgação de geociência, que eu acho tão fantástico. Onde mais a gente pode encontrar sobre geociência em geral, sobre cristais e sobre geologia como um todo? Me conta o que você me recomenda de material, livro, fonte, podcast, outras coisas, e das suas fontes, o que você produz, onde produz. Bom, estamos vendo também um crescimento disso aí, né, dos divulgadores das geociências, que eu acho uma coisa bem bacana, né, porque a gente faz vídeos assim, eu sempre faço vídeos curtos em campo, né, mostrando as coisas no meio do campo, etc. Então, já vendendo meu peixe assim de cara, Por né? favor. Tem um canal do YouTube, onde eu posto lá cursos, palestras, etc., que é youtube.com Fabrício Cachito, né, que é o meu nome, tá certinho ali. Agora, tem um canal que ele é grande assim, né? Claro que não é grande como o Átila, como todo mundo assim, mas Essa é a Nossa Terra. Essa é a Nossa Terra. Que ele tá principalmente no Instagram, mas também no TikTok, né? Essa é a Nossa Terra, escreve dessa forma mesmo, SSAE Nossa Terra. Nesse canal eu posto vídeos curtos, né? Normalmente é vídeo de 1 minuto, alguns chegam até 3, mostrando em campo, né? Geologia em campo no mundo inteiro, assim, né? Passo muita vontade. Muita vontade. Você vai para muito lugar legal. Facinho no instagram.com/essa é a Nossa Terra, ou tiktok.com, se você preferir o TikTok, né? Também são os mesmos vídeos. Eu também posto no YouTube, youtube.com/Fabrício Cachito, quem preferir, esses vídeos estão lá, né? Na Federal de Jequitinhonha e Mucuri, que é em Diamantina, eles têm uma página chamada Leste UFVJM, que é uma página onde eles postam vídeos também em campo, né? Teve um vídeo bem bacana deles mostrando a geologia de uma igrejinha, né, no interior de Minas, mostrando os materiais que foram usados. Foi um vídeo que viralizou bastante, né? Que então legal. As pessoas talvez até conheçam. Eu sou vice-coordenador de um INCT. O INCT o que é? Ele é um Instituto de Ciência e Tecnologia, né?
ele é apoiado pelo CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa, né, do Brasil, e esse instituto se chama Instituto Geoatlântico. Então a gente tem o canal instagram.com/Instituto Geoatlântico, também tem a mesma coisa no YouTube, existe um site, né, Instituto Geoatlântico, nele também a gente posta muitos vídeos e muito material na forma de post, de texto também, falando sobre cristais, falando sobre tectônica, falando sobre rochas, etc. Né? Então, esses canais aí, essa é a nossa terra, Instituto Geoatlântico, Leste UFVJM, eu já acho que são canais bem bacanas assim. Eu posso fazer a propaganda também, eu tenho um livro didático, né? Por favor. Eu publiquei pela Sociedade Brasileira de Geologia, o livro chama Datação de Rochas por Métodos Isotópicos. É um livro que eu tentei, na medida do possível, usar uma linguagem mais geral, assim, né, para não ficar muito técnica. Claro que tem coisas que não tem como a gente fugir do tecnicismo, mas tentando abranger para o máximo de pessoas possíveis que têm esse interesse sobre como que funciona a datação de rochas, geocronologia, datação de minerais, né? Então, tem lá falando desde datação de meteorito até dos hominídeos lá da África, como é que foram datados, etc. Então, tem tudo isso lá, né? E para adquirir o livro é sbgel.org.br, né? E aí lá vai ter a loja virtual onde pode comprar SBGel de Sociedade Brasileira de Geologia. E desculpa, Fabrício, entrar na diagonal aqui, mas eu queria te dar os parabéns, inclusive agora, e reconhecer isso, porque eu fui para a biologia por conta da divulgação científica ao redor de biológicas. Desde pequeno tem muito material sobre isso. Tem livros, tem documentários, tem séries. Tinha da revista Mini Monstros, que eu colecionava, sobre insetos, artrópodes, invertebrados em geral. Tem a parte de paleontologia, né? O pessoal dos dinossauros percebeu bem cedo a importância, a relevância que tem fazer divulgação sobre isso. E química e geociências são duas áreas que me coçam demais para saber mais e onde falta muito material de divulgação, onde não tem esse trabalho de décadas construído mesmo para você ter um material de divulgação científica bom, né? Documentário da BBC, essas coisas, tudo isso foi financiado com dinheiro público e foi um projeto de fazer as pessoas conhecerem mais sobre isso, como a astronomia teve desde Sagan e até bem antes até, para justificar o projeto espacial dos Estados Unidos, a visita à Lua e outras coisas. Então são geociências em particular, né, geologia, é uma área que para mim carece demais disso e que não tem esse incentivo sistêmico para isso ser feito. Então acredito que é uma vocação sua, é uma coisa que você faz por gosto, que não vai fazer diferença profissional na sua carreira, pelo contrário, pode até jogar contra, porque é um tempo que você está perdendo fazendo isso. Então queria reconhecer muito o valor de acompanhar você fazendo isso e ver esse tipo de material disponível. Tá certo, obrigado. Você sabe que você é a inspiração para todos nós, né? Que estamos tentando fazer de alguma forma divulgação, tentando levar nas geociências. Eu sinto que a gente ainda tem uma dificuldade enorme com linguagem, né? Que a gente tem que falar numa linguagem mais acessível e às vezes você fica ali 5, 10 anos aprendendo termos técnicos, né? Para depois desaprender. Sim, e tentar falar daquela forma mais simples, né? Então, venho tentando fazer esse trabalho aí, pessoalmente, com Essa é a Nossa Terra, né? Infelizmente, há um mês atrás, exatamente, foi no dia 3, meu celular foi roubado e eu perdi um monte de conteúdo que eu estava fazendo, né? Mas com isso eu estou um pouco atrasado ali, mas os últimos vídeos estão lá ainda e assim que eu conseguir renovar aqui meu arsenal, vou produzindo mais alguns, né? Sempre a ideia é essa, sempre mostrar o olhar geológico, né? De onde a gente está passando. Então, todo lugar que eu vou, eu tento fazer pelo menos um videozinho explicando a geologia daquele lugar um pouco, né, para trazer para as pessoas essa coisa da visão, né. Eu lembrei agora de outra coisa de divulgação legal por também. Favor. Já que a gente estava falando até Serra Pilheira, né, que apoiou bastante a gente aí. Eles têm o blog, né, Ciência Fundamental, Sim. Em São Paulo, onde eu tive a oportunidade de escrever vários textos para esse blog, tá? E um deles é, inclusive, um texto sobre essa história de que a vida surgiu nos cristais ou qualquer coisa assim. Então, o texto chama A Vida Surgiu nos Cristais, né? com uma interrogação, talvez, né? São textos curtos, né? Deve ter ali 5 parágrafos por aí, mas é um trabalho de divulgação bacana também que tá sendo colocado para frente. E a Sociedade Brasileira de Geologia, que é essa pela qual eu lancei o livro, né?
eles têm também uma espécie de blog ou de coluna na revista super interessante, é chamado Deriva Continental. E ele é publicado na revista Super Interessante, né? Tem uma periodicidade lá. É um blog especificamente voltado para levar geociências em uma linguagem comum para a população, né? Então, podem procurar a Deriva Continental, vai ter uma série de textos bacanas, né? Eu escrevi um texto para esse blog chamado A Dança entre a Vida e a Terra. Que legal. Então, bastante das coisas que a gente está falando. Nesse texto, você falou muito bem aí de um dos meus heróis, que é o Carl Sagan, né? E o Carl Sagan, ele difundiu um conceito muito legal, que é do calendário cósmico, que é se você conseguisse espremer a vida do universo em 12 meses, né? Onde é que estaria cada momento da evolução ali e tal. São coisas bem bacanas, assim, porque se você espremesse os 16 bilhões de anos por aí, né? Do universo em um calendário, os dinossauros estariam morrendo na noite de Natal, né? É um negócio, assim, meio surreal para a gente poder imaginar. E eu fiz a minha própria versão nesse texto, da Super Interessante, né? Ele está lá nesse blog Deriva Continental, falando um pouco do calendário cósmico e por aí vai. Correndo o risco de perder minha carteirinha de biólogo, chamando tantos geólogos por aqui, mas acho fantástico e fico bem feliz de ver esse tipo de material disponível, de verdade. Obrigadão, Fabrício. Obrigado pela aula toda, por trazer tanta coisa próxima. E a gente nem entrou nos cristais para tecnologia, mas eu vou passar um tantinho por isso e a relação entre geologia, soberania, tecnologia com o pessoal da SBGEL também. Vai ser uma conversa muito boa. Beleza. Muito obrigado pelo convite novamente, pela oportunidade, né, de trazer um pouquinho da geologia aí para o dia a dia das pessoas. Eu acho que isso, no futuro, tomara, né, que seja também mais valorizado, inclusive dentro da academia, né, e a gente possa ter mais pessoas fazendo esse tipo de trabalho, que é uma coisa bacana para retornar para a sociedade, né? Exatamente. Perfeito. Obrigadão. Beleza. Espero que você tenha curtido essa aula com o Fabrício de quanta coisa tem por trás, por dentro dos cristais, além do que salta aos olhos. Não deu tempo da gente mostrar na conversa com ele, mas eu consegui achar o livro dele, que eu tenho por aqui. Fica a minha recomendação do material do Fabrício, não só de livro didático, mas das redes dele, o YouTube, o Instagram, o TikTok, para você reinterpretar lugares e descobrir com ele como tem muito mais quando a gente usa o olhar geológico para entender o mundo que tem ao nosso redor. Isso é possível, tanto da parte dele quanto da nossa parte aqui, graças também ao Instituto Serrapilheira, que apoia pesquisa e divulgação científica no Brasil. Então fica aqui o meu agradecimento e minha chamada ao Serrapilheira. Para quem faz pesquisa ou divulgação e quiser um apoio, busca os editais do Serrapilheira. Eles têm várias formas de apoio muito voltadas para o Brasil, para muitas coisas de brasileiras e de brasileiros. E para quem quiser mais conversas sobre o universo como um todo, incluindo ciência, incluindo cristais, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os vídeos regulares e o Não Ficção, que é o nosso podcast de ciência do dia a dia. A gente se vê numa próxima conversa dessas.